Boa noite. Sou Boa noite. Alexandre do SEQ, e nós somos uma plataforma de educação, Lifelong Learning, e estamos aqui com uma série, né, de meetups agora nesse mês de maio, que é Maio da Transformação Digital. Então é um maio bem especial aí, que a gente vai falar só sobre tentar desvendar o que é essa transformação digital aí de uma forma bem tranquila. E a gente fez essa série aí de quatro meetups aí nesse mês de maio, com gente aí muito boa, né? O Fábio aí é o primeiro. Fábio, obrigado aí por ter aceito aí nosso convite. E depois vem aí o Lobão aí, que é o Fábio é da UIMI. Já vou apresentar, né, o Fábio da forma correta, mas só falar um pouco aqui do nosso programa aqui de maio. E depois do Fábio, na próxima semana, a gente tem um Lobão aí, que é da Singularity University. E na outra, a gente vai ter o Weber, que é da FGV. E no final, a gente vai ter aí o Rodrigo, né? Rodrigo que está aí, Cury aí, que é da BBCQ, do Banco do Brasil, né, Rodrigo? Head aí do Banco Da, do Brasil. da Brasil Segue, da BB Seguros. Da BB Seguros, mas aí também é da Singularity, né? A gente fez um curso juntos aí, né? Da Do IP, Singularity. né? Isso. Então vai ser um mês bem bacana aí. Tem muita gente boa aí falando sobre transformação digital. E assim, vou pedir só, vai chegar no e-mail de vocês aí no final uma pesquisa sobre o evento de hoje. Se vocês puderem responder, eu acho que o Fábio vai passar alguma coisa no final também. Seria ótimo aí a gente ter esse feedback de vocês para a gente estar melhorando cada vez mais. E assim, Fábio, cara, obrigado aí ter aceito o meu convite, né? Quando a gente falou aí, pô, você aceitou na hora aí pra gente falar um pouco aí sobre essas tecnologias, ajudar um pouco aí a entender mais. E o Fábio falou uma frase aí que a gente tem 3 coisas em comum, né? Eu lembro de 2, Fábio. Se puder me relembrar a terceira aí, seria ótimo. Eu lembro que é o gosto pela cerveja, o segundo é o gosto pela tecnologia, e o terceiro eu esqueci, cara. A terceira é que a gente é parceiro Start, de alguma Pronto. forma. Acha esse e vamos embora. Foi onde Tá bom. foi onde nós nos conhecemos, né? A gente fez o Vale aí em momentos distintos. A gente foi para o Vale em momentos distintos, mas a gente em algum momento se encontrou ali na reunião do pessoal lá em São Paulo e teve essa ligação aí bem legal, né? Se encontramos pela tecnologia e pela cerveja. Acho que foi bem interessante. E aí, Isso pessoal, aí. o Fábio, ele faz parte da UIMI, que é um estúdio de inovação que implementa estratégias digitais nas empresas, né? É uma empresa com sede em Campinas. Hoje o Fábio ele é head de operações, né, da UIMI, Fábio. Você me corrija aí se eu estiver Isso. errado, por favor. E o Fábio já foi diretor de TI, já trabalhou na PwC, né? Salvo me engano. Em várias empresas de consultoria. O Fábio é consultor nato aí, né? Tem experiência vasta em tecnologia e agora está indo mais aí a fundo nessa parte digital. E, pô, prazerzão estar aí contigo, e a apresentação é tua. Eu estou aqui Tá só legal, mesmo gente. para estar contigo aqui, só acompanhando. Vamos nós. Tá bom. Beleza. Pessoal, eu não estou vendo os rostos de vocês, então Só fiquem de à alguns, né? vontade para... só de alguns, eu vejo mais o seu, mas enfim, vamos tocar o pau aqui. Desafio grande, só tem gente que já conhece do assunto, então a ideia aqui é que nada disso seja professoral, mas sim um ponto de vista que a gente adota na UIMI a respeito de transformação digital para além da tecnologia, né? Quero agradecer de novo, Alexandre, é uma oportunidade para a gente sempre de debater esse tipo de assunto, levar o nosso ponto de vista para pessoas relevantes como vocês que estão aqui fazendo parte, e com muita alegria que a gente faz parte aí do seu Maio Digital, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Muito bem-vindos. Ele já adiantou um pouquinho, né? Então, eu sou economista, administrador, eu sempre me coloco na posição de aprendiz, sou um estagiário constante de tudo aquilo que eu faço. Me formei na Unesp em Economia, fiz a MBA na GV de São Paulo, no INSPER, passei pela Startse, isso daí é meu ciclo de educação, e
de empresas, eu comecei a carreira na Arthur Andersen com implantação de SAP, depois fui para a T-Gestiona, um centro de serviços compartilhados da Telefônica. De lá, fui para a PwC, Minerva Foods, e agora estou na WIG, há cerca de um ano como head de operações, né? Então, a WIME é uma empresa, é um estúdio de inovação que trabalha ao lado de grandes empresas. O foco de atuação da WIME é de empresas que tenham faturamento superior a 500 milhões de reais, não que não atenda menores, mas é o foco de atuação, aquelas que têm 500 milhões de reais de faturamento anual, porque nós acreditamos que essas empresas têm recursos profissionais bons, profissionais capacitados e têm problemas complexos o suficiente para que trabalhe com o design, que é aquilo que a gente utiliza como fundamento dos nossos projetos de consultoria, né? Queria pedir, se fosse possível, para todos, aquilo que for possível de qualidade de presença, para que estejam aqui comigo, presentes. As respostas para as dúvidas a gente pode fazer no fim. Não vai ter um chat aqui, mas o chat está aberto, podemos até registrar para que fiquem as dúvidas e aí no fim a gente trata deles. Eu não vou conseguir, ainda não tenho toda a habilidade para poder sair da apresentação e abrir chat, tá? Então eu vou deixar para o fim, beleza? Bom, essa apresentação é uma apresentação que está pronta desde antes do Covid. E já ali a gente falava que estávamos vivendo uma mudança de eras. Uma coisa que a gente costuma sempre dizer, apresentar para situar, né? Como é que era um final de semana nos anos 90. Essa aqui é uma história que eu conto até para poder situar a galera, né? Então, a gente fala assim, puxa, quando eu queria ir para o cinema, eu pegava o telefone fixo, eu ligava para o meu brother, pedia uma carona para o meu pai me levar no cinema. Aí depois ele me dava 10 para eu poder pagar o cinema, e depois do cinema um cachorro-quente lá em Assis, que é a minha cidade onde eu cresci. Cachorro-quente lá era espetacular. E se eu quisesse conversar com meu amigo e eu já estivesse no cinema, eu tinha que pegar um orelhão, telefonar para ele, falar pro brother, cara, cadê você que você está atrasado? E se ele não respondesse, eu estava ferrado. Não sabe, né? Isso aconteceu algumas vezes, né? O cara nem respondia, sei lá, pode ter sido um acidente. Passava na locadora e alugava um VHS para pôr no meu Panasonic 4 cabeças. Isso daí era na década de 90, né? E quando a gente olha para cá, muita coisa está diferente. Celular, para a gente poder fazer a comunicação o tempo todo, integral, não precisa pegar a orelhão, tem o Uber 99, Cabify, o Nubank para fazer o pagamento, nem tem o papel em espécie, ou paga mesmo pelo Rappi, que está se tornando uma plataforma de pagamento, o WhatsApp, o Tinder, se a gente não desse certo lá com o meu brother, era só arrumar mais passar o dedo na tela e tentar ver se eu arrumava um crush, né? E caso nada disso desse certo, tinha o Netflix, o YouTube e o Amazon Prime em casa para assistir. Então, mudou completamente, entrou tecnologia para tudo quanto é lado na nossa vida num intervalo muito curto de tempo, né? E como que nós costumamos situar isso, né, para poder entender o que significa essa transformação? A gente segue muito uma economista chamada Carlota Pérez, que ela estuda os ciclos de desenvolvimento macroeconômicos. E quando a gente olha as revoluções, como por exemplo a Revolução Industrial lá do início do século XVIII, da metade do século XVIII para frente, depois veio a máquina a vapor, depois veio a eletricidade, a revolução do automóvel junto com o petróleo, e há cerca de 70 anos chegou o silício, né? O que a Carlota Pérez detectou dentro de cada um desses grandes movimentos de revolução macroeconômica, né? Que, ao contrário do que normalmente a gente pensa que isso foi uma sucessão de passos de forma linear, isso tudo aconteceu de uma maneira bastante cheia de ciclos, né? Ela foi cíclica, altos e baixos, muitas coisas de adoção no primeiro momento,
especulação num segundo momento, crise num terceiro momento, e assim caminhou todas essas revoluções. Caminharam todas essas revoluções, né? Então, existe, do jeito que a gente ouve essa narrativa, tem um primeiro ciclo de que chega a tecnologia, as pessoas falam, nossa, o que está acontecendo? Tal, tem aqueles que recusam, logo depois acontece a especulação. Se olharmos para os anos 2000, houve uma bolha da internet que causou, que é o evento mais recente que a gente tem associado à tecnologia, a bolha da internet dos anos 2000, mas depois isso se acomoda e vira algo adotado por todo mundo. Todas as pessoas passam a interagir com esta nova tecnologia adquirida após um determinado ponto de crise. E a gente já hoje nem consegue lembrar de como é que ia no cinema em 94, né? Que é 26 anos atrás. Aí. Quando olhamos para o momento atual, para esse ciclo macroeconômico, para esse ciclo de revolução tecnológica, tem muita gente que se assusta, fala, puxa, mas o robô vai entrar na nossa vida, já entrou na nossa vida. Aqui em casa tem aquele Google Home, né, que passa o dia inteiro ouvindo o que a gente está falando, né? Eu fico pensando ali o que ele já sabe sobre a nossa vida e tal. Pô, se for para facilitar, ótimo, né? Mas se for para denunciar para as pessoas que eu estou devendo dinheiro, vai ficar ruim. Então, eu acho que tem um pouco de preocupação de um lado, mas tem muita adoção. E o que acontece de diferente desse momento tecnológico, dessa revolução tecnológica atual que a gente está, quando comparado com as anteriores, é que ela tem uma curva muito próxima desta, né? Uma curva da exponencialidade. A intensidade, a velocidade com que ela entra nas nossas vidas é tão intensa que fica cada vez mais difícil de se pensar num planejamento estratégico de 3 anos, né? Que dirá de 5, 10 anos, né? Se a gente olhar 5 anos para trás, quando nós falamos de Instagram, por exemplo, Instagram assim, em 2015 era um negócio super discreto, né? Hoje talvez seja a maior plataforma de publicidade que tem no mundo, né? Então a exponencialidade é algo que assusta bastante e ela difere muito da rota linear que nós aprendemos. Nós que somos aí talvez nascidos um pouco mais de 80 para trás, a gente tem mais facilidade de lidar com o linear do que com a exponencialidade, né? Se a gente olhar para o momento agora do Covid, né? O que foi a desconfiança grande que houve quando se falou isso vai crescer, isso vai virar uma pandemia. Muita gente desconfiou, acabou virando o que virou, né? E aí, tecnologia seria então a transformação, o motivo da transformação do que está acontecendo no mundo, né? Quando eu pergunto para minha mãe assim, olha que esse robô, né? Olha que bacana, né? Que você acha? Como é que você acha que isso vai interferir na sua vida? Ela falou, não tem robô aí não. Ele tem uma pessoinha aí dentro, né? E puxa, não tem como explicar para ela que isso aí foi desenvolvido no MIT, que é um robô que já está desenvolvendo tarefas até ontem que só cabiam a humanos, né? Então, será que é isso que está transformando o mundo? O CEO da Accenture falou há cerca de 2 anos que o digital é a principal razão pela qual 50% das empresas da Fortune 500 estão desaparecendo desde o ano 2000. Aí, o que a gente pensa assim? Puxa, quando você tem um input como esse do cara da Accenture, acontece uma corrida natural das empresas começarem a pensar em transformação digital, né? Essa pesquisa da HBR de 2019 previa que no ano de 2019, cerca de 1,3 tri no mundo de dólares, né, seriam investidos em transformação digital. Mas ela também previa que cerca de 70% disso seriam investidos em iniciativas que não iam dar resultados, já pela história que já vinha tendo dessa corrida atabalhoada, assim, dessa coisa que fica assim impressionada. Temos que digitalizar, temos que fazer a transformação digital, etc, etc. E aqui essa história toda eu estou contando num período pré-Covid, porque o mundo do Covid ele é um mundo que
não há um santo que consiga ainda explicar por completo, né? Então vamos situar um pouco dessa história no mundo pré-Covid para depois a gente debater um pouco melhor o que é o mundo do Covid, né? E aí então o mito que nós trazemos aqui numa apresentação como essa é que o digital ele não tem a ver com a tecnologia. O que nós estamos sempre defendendo é que o digital tem a ver com as pessoas. E é algo que a gente também se apoia no artigo da HBR, que mostra que tecnologia não precisa ser disruptiva, transformação digital não precisa ser disruptiva, ela precisa ter algo que faça sentido e seja criado, desenvolvido, pensado para solucionar problemas de pessoas. Nós vamos conversar sobre isso ao longo da nossa apresentação. E aí a ideia que nós transmitimos é que tecnologia ela é o vetor. Ela, junto com o lado humano, né, e principalmente focado no humano, é que vai fazer a diferença dentro da transformação digital de grandes empresas. Quando nós olhamos, né, essa sigla VUCA, eu acredito que é familiar para vocês, mas vou repetir para quem já sabe, eu repito, para quem não sabe, apresento, né, que é o vulnerável, incerto, complexo e ambíguo. Esse termo que foi cunhado num livro de tecnologias exponenciais, de organizações exponenciais, ele mostra que antes a gente, num período em que as coisas aconteciam de uma maneira mais estável do que está no mundo atual, você tinha um plano de sair do ponto A e ir até o ponto B para atender o seu cliente, que era aquilo que ele queria. Até o amarelinho era algo que ele suportava, o vermelho era algo que ele não queria. Mas esse plano ele era muito mais execuível num mundo não tão VUCA quanto o de hoje. Quando nós olhamos todas as características e a aceleração que vem tendo nos últimos anos, a expectativa do cliente muda com muita frequência. E as empresas, por consequência, também mudam com muita frequência, com muita intensidade, dado todas essas características, que a realidade faz com que a gente não vá conseguir sair do ponto A para o B seguindo o plano original. Nós vamos precisar lidar com muita zona de incerteza para chegar num ponto C. Aí vem meu amiguinho aqui, esse brother, que promove um distanciamento social, que provoca tanta mudança no mundo, e aquilo que originalmente a gente imaginava ir de A para B, já sabia que não ia funcionar, ia ter que ir para C, vai ser uma baderna danada para chegar num C cedilha que a gente nem sabe onde está, com clareza, né? E esse distanciamento social, na nossa visão, ele trouxe o que já era VUCA ficou mais VUCado ainda, né? Com mais incerteza, mais complexidade, e acabou tornando necessária a aceleração e transformação digital de muitas empresas. Falava um pouquinho antes dessa reunião aqui, dessa apresentação, né, com vocês, estou conversando com o Alexandre sobre como é que vai ficar a vida das empresas de turismo, como é que vai ficar da hotelaria, eventos. Cara, é impossível nesse momento arriscar qualquer palpite para esse mundo. Do outro lado, né, essas aqui estão sofrendo pesado. Do outro lado, quem está indo bem são as empresas de tecnologia, mas ainda não dá para afirmar se elas estão surfando numa onda que vai ficar o resto da vida. O cara ontem da Zoom parece que enriqueceu 10 bilhões de dólares em 2 meses. Isso daí se vai se perpetuar ou vai surgir uma coisa nova, né? Então, nos extremos está bem difícil de prever qualquer coisa, né? No meio também tá, mas vamos falar desse meio, né, de quem não está nos dois extremos, né? Esse aqui é um estudo também da HBR, feito em 2018. Esse pessoal estudou todos os ciclos de grandes crises, né, começando em 1929, olhou 3 anos para trás da crise e 3 anos depois. E eles observaram que 17% das empresas desaparecem, 74% sobrevivem e 9% vencem. Qual a diferença do 74 e do 9? 74 é aquela que adota a prática tradicional de cortar custo, de reduzir portfólio, de cortar um pouco da cadeia de suprimentos para poder melhorar o seu caixa e tocar o barco. E não é que isso está errado,
mas isso vai fazer com que ela, após a crise, continue enfrentando ainda alguns desafios e depois ela retoma o seu processo de crescimento. Agora, 9% são empresas que já saem, que durante a crise já encontram o que o Maurício Benvenuti da Start se fala muito, né? Já encontram a próxima curva, elas já conseguem encontrar um caminho para vencer. Nós vamos procurar abordar essas coisas aqui na nossa conversa também, tá bom? Então, nossa visão é de que nós precisamos de abordagens que sejam contemporâneas para trazer inovação a essas grandes empresas que são o foco da WIMI, num novo contexto digital. Quando se fala em abordagem contemporânea, o primeiro nome que vem, a primeira coisa que vem à cabeça são as startups ou ex-startups. O Google não é uma startup, mas ele tem um pensamento, ele nasceu com o pensamento ágil de startup. E empresas como a do colega, que eu não estou vendo o nome, peço desculpa de não lembrar o nome, que é da BB Seguros, né? Uma empresa que nasceu num contexto que não era digital, e hoje ela está dentro de um contexto em que o mundo está se tornando digital, e possivelmente ela olha para o mundo das startups, pode acontecer isso, eventualmente acontece, a gente tem observado grandes empresas olhar e falar, puxa, nós queremos adotar essas práticas de modelo contemporâneo de organização para dentro do nosso negócio. E aí, o que a gente organiza de forma bastante sintética aqui, o que são esses modelos, o que está dentro desse modelo contemporâneo, são basicamente 5 grandes pontos, né? O olhar centrado no usuário, adaptabilidade e mudanças, experiência, estratégia e contexto. Vamos falar de cada um deles aqui. Durante muito tempo, a gente pensou em como o Ford. Ford, precisamos fazer o que o cliente queria, o produto. É célebre a frase dele, né? E, sinceramente, eu nunca fui verificar para ver se é lenda ou não a frase que ele diz que todo mundo pode adquirir um Ford T desde que ele seja preto, né? A cor que quiser desde que seja preta. E fazer o cliente seguir o processo, né? Que foi um pouco do modelo do McDonald's vigente até pouco tempo atrás, eles estão se adaptando. Então, isso foi uma cultura vigente e nós crescemos dentro dessa cultura. E o que a organização contemporânea já está fazendo um shift, não é de precisamos fazer as pessoas quererem alguma coisa, a gente precisa fazer coisas que as pessoas precisam. Isso tem uma diferença. Nós não podemos mais falar em eu produzo e vendo isso. Então a gente fala, nós queremos resolver este problema para os nossos clientes. Então, tem um deslocamento da forma de pensamento que é por onde começa toda a história, né? Quando vem o Covid, as necessidades do cliente mudam, entra o distanciamento social, surgem novos problemas, surgem novas necessidades, e da noite para o dia o negócio tem que criar novas formas de agregar valor. Puxa, podemos citar exemplos de alterações no mix de produto, nova forma de comunicar, novas opções de parcerias. Até o Google precisou se adaptar. Quando a gente olha, por exemplo, o Google Hangouts, acrescentou nele uma série de features do dia para a noite, ou da noite para o dia, né? Porque senão ele ia perder mercado para o Zoom. Aí não sei como acharam aquela brecha lá no Zoom, que foi um jeito de acalmar as outras plataformas também, né? Então surgiram alterações no mix de produtos dessas empresas, e se olharmos para o mundo mais real, onde a gente está inserido, né? Podemos pensar aqui que muitas redes de supermercado precisaram reinventar o seu estacionamento, colocar novos pontos lá de pick and go, por exemplo, que está cheio aí nos Estados Unidos, né, para quem mora lá. Mas isso aqui no Brasil é novidade, né? E aí a grande mudança, né, é que seja no cenário de Ford, seja no cenário atual, viabilidade, as ferramentas e a tecnologia a ser aplicada e o desejo estavam presentes. O que se propõe na organização contemporânea é que se comece pelo desejo, por qualificar muito bem qual é o problema, antes de você partir para o desenho e viabilidade do negócio e qual tecnologia que você vai aplicar. Então, isso aqui é uma diferença chave que já começa a valer. Uma coisa que muda também é que essas empresas contemporâneas,
Não funciona muito essa história de trabalhar dentro do escritório e de lá do escritório sair com grandes sacadas de pesquisa e desenvolvimento de produtos e lançar. Parte muito mais para ir a campo, de perto, né? E conhecendo a realidade, utilizando a empatia, para que, a partir de entrevistas de profundidade, você crie produtos e soluções. Então, isso também faz parte. E a ideia aqui é que se converse com os clientes, que se busque por histórias, que entenda o dia a dia deles, compreenda claramente quais são as dores e quais são os motivadores que fazem a pessoa fazer escolhas. Isso é o que acontece muito na vida das organizações modernas, contemporâneas. Um exemplo, o Hortifruti Oba, que é um hortifruti voltado para o público de alta renda, que nasceu no interior aqui de São Paulo, está se expandindo bastante. Ele chegou com o desafio de criar uma oferta de produtos de marca própria e inicialmente ele imaginava que ia construir produtos de marca própria de baixo custo. Ao conhecer os clientes e ao conversar com os clientes, chegou à conclusão de que não. Se ele posicionasse a marca num preço acima dos produtos premium, a conclusão é de que ele teria até mais resultado. E aconteceu exatamente isso. 50% hoje do faturamento dessa rede vem dos produtos de marca própria, com uma margem, um percentual, eu não posso abrir o número, mas um percentual acima do percentual dos produtos que já eram premium, né? Segundo componente, adaptabilidade a mudanças. Agilidade não necessariamente é rapidez. Agilidade é fazer de forma assertiva, de forma adaptável, construída junto com o usuário. Usuário é um termo que inicialmente veio do mundo de tecnologia, né? O usuário da área de TI, o usuário do sistema da informação. Mas usuário é todo aquele que consome um produto ou um serviço, seja internamente dentro da empresa, seja um produto ou um serviço daquilo que você vende para fora, né? Para dentro ou para fora da empresa. Então, quem é um usuário da área de RH de uma grande empresa? É o pessoal da área de contabilidade, por exemplo, né? Então, vale para dentro de casa. E aquela figura que eu tinha mostrado atrás, né, de seguir uma linha reta, de um ponto de início até o produto final, o que as metodologias ágeis sugerem, né, de assertividade e adaptabilidade? Não siga aquele caminho cascata, aquele modelo tradicional para problemas complexos. Se você for construir um prédio, normalmente você tem que começar com a fundação, tem que fazer o alicerce, tem que subir o primeiro andar para subir o segundo andar. Isso não é um problema complexo, a tecnologia já está mais do que conhecida sobre ele. Mas se você vai desenvolver um produto novo, então o caminho não pode seguir o modelo de cascata, não deveria seguir o modelo de cascata. As empresas de tecnologia hoje nos ensinam a fazer as coisas por sprint. Você cria uma pequena amostra, o MVP, né, o produto mínimo viável, testa, aprende com ele, itera e vai para a segunda sprint e vai para a terceira até você chegar no produto final. É um ciclo de aprendizagem e lançamento, e aprendizagem, lançamento e relançamento contínuo. É bastante diferente do modelo anterior. Isso, por si só, a gente já sabe, né, e aprendeu com as empresas, com essas que dão as cartas do jogo hoje, que reduz risco. O tempo pode até ser o mesmo, mas você reduz risco e começa a ter benefícios mais rápido com esse caminho, né? Então, o conceito é de testar, aprender e escalar. Testa pequeno, aprende com ele, escala depois. O Covid trouxe uma falta de previsibilidade, dinâmica de mercado instável, questionamento de estratégia, novos formatos de trabalho, né? E com isso, da noite para o dia, tivemos que reprogramar a estratégia de curto. Opa, tem um X errado aqui, me perdoem, esse daqui era para ser uma letra S, mas vamos focar do lado esquerdo da tela. E aí, as rotas alternativas, né? Quem aqui que trabalha com negócio que no dia 15 de março, para quem está no Brasil, podia imaginar
que ia ter que revisar todas as suas estratégias de fluxo de caixa tão rápido quanto nós tivemos que fazer por causa dessas quarentenas que nós estamos passando. Todo mundo teve que reprogramar a estratégia. E aí a mentalidade ágil, nessa hora, ela é extremamente valiosa para que as empresas se enquadrem naqueles 9% que eu citei agora há pouco. Desculpa, deu sede aqui. A gente aprendeu a desenvolver o Short Plan Design dentro da UIM, nós aplicamos para poder construir planos com duração não mais de 3 meses, que eram ciclos de avaliação dos nossos projetos, mas ciclos semanais e, em alguns casos, até diários, né? E a aplicação disso, com essa mentalidade ágil, permitiu a gente passar por esse ciclo com um bom grau de certeza de que não só sobreviveremos, como cresceremos. É um diagrama extremamente simples, aprendido com metodologias de Stanford, e para quem quiser, tem aí o QR Code, para que possa baixar essa ferramenta e aplicar no seu negócio. É algo que a gente está entregando aí para todos aqueles que assistem às nossas palestras. Nós utilizamos isso também com alguns clientes e começamos a explicar para eles, do mesmo jeito que algumas empresas doaram máscaras para hospitais, nós falamos, pena, vamos pegar alguns clientes e vamos oferecer o nosso aprendizado. Nós levamos para a WestRock, que é uma empresa de papel e celulose. Eles, a partir de agora, eles já tinham o desejo de trabalhar com a mentalidade ágil, né? Se viram forçados a adotar alguns planos de ação mais intensos, pegaram o conceito com a gente, nós doamos esse conhecimento para eles são clientes nossos de longa data, e eles agora já dão depoimentos dizendo que não conseguem mais seguir plano de ação à moda antiga, eles adotam esse modelo, né? Então, é um exemplo aqui de coisa que funcionou bem. Tá aí o depoimento do Décio Meira, dizendo que a continuidade dos negócios dele estão vindo a partir dessas abordagens ágeis, né? Terceiro grande elemento é a experiência. Vamos falar dela. Quando nós pensamos em disrupção tecnológica e a experiência que elas oferecem, né? Lá atrás, o Netscape, o Google, o próprio Silício, o iPhone ou o Tesla, que está aí nos Estados Unidos ganhando fãs, né? Esse pessoal trouxe disrupção em produtos e algumas coisas mais tangíveis, né? O próprio Google, ele acaba sendo tangível e influencia demais a nossa vida. Mas nós acreditamos também em disrupção de experiência, né? Serviços como Netflix e Spotify, ou para pegar um caso mais emblemático, né? O Airbnb criou disrupção de experiência. Inicialmente, nasceu para conectar imóvel ocioso a pessoas que precisavam se acomodar em algum lugar onde não houvesse tanta disponibilidade de hotel, era muito caro, né? Isso nasceu lá em São Francisco. E hoje o Airbnb já não é só uma plataforma desse tipo de conexão, já virou algo para muito além disso, né? De oferta de experiências. E o ponto é que a experiência ela pode ser disruptiva e entrar em mercados que originalmente eram tratados ou vistos como commodity, né? O exemplo da Nespresso é um baita um case legal de contar quando a gente pensa do ponto de vista do preço, né? O preço do quilo do café antes do Nescafé, antes do Nespresso, era R$14 o quilo aqui no Brasil, né? E, assim, depois que eles entraram, o café virou R$300 o quilo, as pessoas vão lá e compram felizes a R$300 o quilo do café. A loja é gostosa, a experiência é uma delícia, você vai no lugar, ele é todo colorido, as pessoas que te atendem de uma maneira cordial, né? Isso tudo tem a ver com a experiência. Quanto que isso influenciou nessa margem de lucro altíssima que eles têm com o café? Claro que tem desenvolvimento da cápsula, né? Tem algumas tecnologias por trás, mas acredito que nada disso justifica o salto de 14 para 300, né? E, enfim, a experiência aqui funcionou super bem. A Starbucks é outro grande case de experiência disruptiva.
E o ponto é que a Starbucks ela é uma aficionada por compreender todos os touch points do processo de compra do cliente, né? E funciona, a gente sabe que funciona muito melhor ainda nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Acho que tem mais a ver com a cultura. E quando você olha toda a jornada, né, desde o momento que o cara está no escritório, vai para o carro, caminha para dentro da loja, né, agora talvez nem caminhe mais para dentro da loja, né, já faz lá no Pick and Go. Enfim, todos esses pontos eles mapeiam para saber o que precisa ter ali para mudar completamente a satisfação do cliente, né, dentro da jornada. A jornada ela começa antes e termina depois do produto. Tudo aquilo que ela faz, ela se preocupa em remover os atritos que tem dentro da jornada. Onde pode ter confusão, onde pode ter uma encheção de paciência, ela busca eliminar com aquilo que tiver possível, né? O sentimento de personalização, né? O nome vem escrito, os clientes depois acabam propagando, e a inovação não está no café. O café deles, eu pelo menos não vejo nada demais. O próprio café, o sabor, né? O blend. Mas acredito que o que está por trás do sucesso, né, da Starbucks, que hoje já tem mais loja do que o próprio McDonald's, está associado a essa questão da experiência, esse conjunto de fatores aí. O Covid trouxe tudo isso, né, distanciamento social, nova rotina de trabalho, falta de suprimentos, lojas fechadas, e obrigou muitas empresas. Então, eu vi uma matéria também de que a Nespresso não deu conta das vendas online no primeiro momento, já está adaptada, mas precisou forçar. Aqui no interior, poucos supermercados tinham venda online, entraram para fazer a venda online, tiveram que adaptar seus conteúdos digitais. Tem muita coisa sofrível ainda, a experiência de compra está muito ruim, mas o pessoal precisou se forçar e fazer acontecer para poder lidar com essa situação nova do Covid. Olhando um pouco mais para trás, né, nós temos um case aqui com a Kion, uma empresa que trabalha com a venda de empilhadeiras, e uma das grandes fricções que tinha no processo era o financiamento das empilhadeiras. O vendedor odiava fazer aquilo dentro das plataformas da empresa, ele utilizava a HP12C dele, não obedecia às políticas da empresa. Do outro lado, o cliente ficava altamente desapontado, sem ter o resultado no tempo que ele precisava. E, por fim, até foi o protótipo disso foi criado dentro da AgriShow aqui em Ribeirão Preto, onde eu estou. Em pouquíssimo tempo, esse produto foi lançado e melhorou a experiência do vendedor, melhorou a experiência do comprador, porque estava tudo de uma forma muito transparente dentro dessa plataforma, e acabou trazendo um incremento expressivo de vendas. O vídeo está aí com depoimento da cliente que foi a nossa principal usuária dentro desse processo. Então, muda a proposta de valor, você adota a preocupação com a experiência no processo para dois públicos distintos e acaba alavancando vendas. Quarto componente é a estratégia. Para alguns aqui talvez tenha sido muito comum, eu fiz alguns planejamentos, passei por alguns planejamentos estratégicos na minha carreira, seja na Telefônica, na Arthur Andersen, na Pricing, que se seguia modelo tradicional seja de Kaplan, do BSC, qualquer um deles, né? Que eu não vejo que ele está 100% obsoleto, ele continua tendo muita utilidade, muita coisa dele está boa, mas eu acredito que com tanta instabilidade, se pensar na origem dele, que era para algo de 5 a 10 anos de construção, eu acredito que isso não tenha mais sentido para os dias de hoje. O exemplo da Kodak, bastante famoso, não vou passar por ele, que todo mundo já conhece, né? O que acontece? Nós entendemos que a curva ideal para hoje é uma curva em que se explora o novo, tanto o novo para trás na sua cadeia, quanto para frente na sua cadeia de suprimento,
que você tenha um equilíbrio maior, mas que você também explore o core business Você não para gostou, diminuir não? os erros. Oi? Cortou. Tá tudo bem? Houve uma interferência aí, estou seguindo o jogo aqui. Pode tocar. Explorar o core business e diminuir o erro, né? O modelo anterior, né, baseado no planejamento estratégico, ele estimulava uma curva que fosse mais assim, né? Explore o seu core business e diminua o erro máximo que você puder, porque nós temos um plano a seguir para os próximos 5 anos, né? Ele não estimulava a exploração do novo de uma maneira mais horizontal, como é a proposta das empresas mais contemporâneas. E essas empresas mais contemporâneas, elas adotam alguns critérios, né, de organização das suas melhorias em horizontes 1, 2 e 3, onde aquelas melhorias incrementais têm um baixo potencial de crescimento, né? Então, pensa assim, aquela máquina que já está produzindo a 98% da sua capacidade máxima, você fizer uma melhoria nela, ela vai passar para 98,2%. A melhoria é incremental. E o potencial de crescimento de você escalar isso é menor, né? Mas a incerteza também é menor. Então, onde tem baixa incerteza, potencial de crescimento baixo, o rendimento é baixo. O que se propõe é que você comece a trabalhar com melhorias adjacentes e disruptivas. Tem um outro caso que a gente gosta de contar e que, de novo, eu não sei se é lenda ou não, mas o caso é legal de contar, de que o Google, quando ele pensa no horizonte 3 dele, ele tem lá uma meta de avaliar como é que vai levar a internet para Marte. Porque dentro de não mais do que 10 anos, né, talvez bem menos do que isso, o astronauta, quando chegar lá, ele vai querer mandar uma mensagem: querida, cheguei, está tudo bem comigo, né? Então, pensa que esse desafio da conectividade entre dois planetas é algo que possivelmente nós que estamos aqui, mantido as condições de temperatura e pressão, vamos assistir, né? Isso, sendo verdade ou não que o Google já está desenvolvendo isso é uma melhoria disruptiva. Ela traz uma coisa que não existe. E ela tem um potencial de crescimento e um mundo de incerteza extremamente grande. Vale para qualquer negócio. Para qualquer negócio, esse modelo que foi construído pelo O'Reilly e Tushman e depois foi aperfeiçoado pela McKinsey, é algo que, na nossa visão, tem mais a ver com a sua ordenação da estratégia de forma mais contemporânea. A Starrett é uma empresa que está com a gente já tem bastante tempo, é uma empresa que faz ferramentas de corte. E há cerca de 3 anos nós temos aplicado todo esse conhecimento de adoção de melhoria contínua para 70% do que eles gastam, 20 a 25% para alguma coisa que seja incremental ou adjacente, que vai gerar uma receita nova no horizonte de 2 anos, e cerca de 5 a 10%, depende do budget de cada ano, joga para a inovação disruptiva. Então, já se faz hoje um investimento pequeno, você consome o seu budget agora para colher frutos daqui a 3 ou 4 anos e deixa essa turma em paz trabalhando e não cobra KPI deles agora, porque não é esse o propósito dessa turma. Eles estão lá para descobrir o futuro. É um pouco da estratégia que nós construímos com a Start. É óbvio que quando chega uma situação como o Covid, né, a mudança drástica de demanda, novas dores surgem, novas tecnologias surgem, novos motivadores, toda a repriorização de mix pode ser necessária, novos mercados pode ser você ter que explorar, pode surgir a necessidade de novos produtos até para você ter preparado no pós-crise, né? E dentro da UIM nós fizemos isso, nós somos uma empresa pequena, bastante, não dá para comparar com o tamanho das empresas que a gente atende, né? Nós somos uma empresa pequena e nós tivemos que nos adaptar também, né? Tivemos que olhar para quais produtos que nós iríamos adaptar, melhorar,
quais produtos nós iríamos eliminar. Para de perder tempo com isso, porque o mundo mudou. O mundo não vai funcionar mais desse jeito depois de que passar essa crise, né? E um case que nós tivemos, né, foi o IM Digital, né? Nós falamos assim, cara, então a partir de agora e nos próximos X meses ainda bastante incertos, nós vamos trabalhar de forma digital. Começamos a trabalhar os nossos projetos de forma digital, fizemos um hackathon interno que durou 48 horas para lançar os nossos produtos, todo mundo junto. Isso daqui é um pouco da vibe interna do time, só tem figura de pessoas aqui e dos seus filhos trabalhando juntos para poder criar várias soluções. Aplicamos isso, aprendemos a aplicar isso e começamos a levar para os nossos clientes. E, novamente, tem aqui um QR Code que pode ser usado para vocês pegarem as ferramentas que nós aplicamos aqui com isso. E uma das coisas, um produto que nós criamos em 5 dias foi o Innovation Room, que nós criamos uma maratona, recortamos uma persona, entendemos essa persona, que é uma pessoa mais ou menos de 25 a 35 anos, que esse cara, dentro do mundo digital, ia querer buscar um aprendizado prático, com tiro curto, com desafio diário e que pudesse ter uma característica de competição, que ele pudesse sair premiado e ainda desse um certificado. Criamos isso e isso foi criado em 48 horas e agora a gente já capacitou 500 pessoas, estamos indo para as próximas 250 e tem aí um link também para vocês poderem se inscrever, quem tiver interesse. E o Alexandre aí me espremeu na parede e pediu para criar um cupom aqui para vocês que estiverem aqui na live, para vocês poderem ter um desconto. Obrigado aí, Fábio. Bom, essa plataforma, depois que vocês entrarem, vai ter alguns detalhes de como é que é o funcionamento delas, de conhecimento, né? Não vou entrar nos detalhes. O último prisma, já para finalizar a nossa apresentação, indo para o fim, questão de contexto, né? O que é valor para competir nesse contexto atual? Vamos pensar ainda pré-Covid. Saímos de um mundo baseado em recursos, uma economia baseada em recursos, para a capacidade dinâmica. O que é isso, né? Nós temos visto que aqueles 9% de empresas que sobrevivem, até olhando para trás na história, essas empresas tiveram muito mais capacidade de se auto-organizar, de que os times tivessem autonomia. A palavra tão batida durante muito tempo é empowerment, né? Times empoderados para tomar decisão e continuar a criar soluções para o cliente porque eles estão na linha de frente. Essa capacidade de auto-organização, que não é nova, é de 96 a tese de Morgan, mostra o quanto que isso é chave, está sendo chave para essas empresas mais contemporâneas, né? E uma das coisas que é uma característica também quando você vai visitar um Google, um Facebook, quando você vai visitar as empresas de tecnologia, elas não falam, vem conhecer meu escritório, eles falam, vem conhecer o campus, o que está por trás disso. Tá? Por trás disso está assim, vem conhecer o lugar onde eu cresço e aprendo, um lugar que tem muita aprendizagem. Esses ambientes mais modernos, eles eliminam barreiras, eles eliminam paredes e portas e etc., tendo como objetivo que a colisão de pessoas, colisão de ideias, provoque coisas novas para todos aqueles que estão participando, para aqueles que compõem o ecossistema dali, né? Outra característica é a experimentação com base em dados, né? Aquele exemplo que eu dei do Robert Fruit, ele foi criado com 5 entrevistas de empatia, mas com muita pesquisa de base de dados que eles já tinham, né? Então, o segundo pilar o segundo elemento do contexto além de se trabalhar na auto-organização, se trabalhar num ambiente, na ambiência, se trabalhar com base de dados, talvez o quarto e mais importante aqui seja a tolerância ao erro, né? Esse vídeo ficou muito famoso do Elon Musk, que ele tweetou lá, acho que foi em 2014, mostrando todos os fracassos que ele teve com os foguetes, né? Que ele estava querendo fazer decolar e pousar. Até que finalmente ele conseguiu pousar o foguete, que é o grande desafio que tem aí para poder levar
a missão para Marte, tripulada, né, que as pessoas sobrevivam, e trazê-las de volta sãs e salvas, mas também que ele possa criar aí o túnel de mineração que ele está querendo, né? Sei lá se isso é doideira, mas enfim. Os times adaptáveis ao contexto, né? O Spotify, ele tem muito essa característica, né, de que os times vão se reorganizando quando surgem demandas diferentes. Não tem aquela história do departamento A, do departamento B e pedir licença. As pessoas se organizam. É extremamente moderno, mas a gente acredita que é possível aplicar também em empresas tradicionais. Dentro da UIMI, nós tínhamos uma estrutura mais tradicionalzinha, assim, vamos dizer, um grupo que é responsável pelo back-office, uma operação em Campinas, outra em Ribeirão, outra em Uberlândia, outra em Florianópolis, e um time responsável por crescimento de negócios. Aí veio o Covid, causou uma confusão danada, e em menos de 7 dias a gente estava completamente reorganizado. Todas as pessoas que trabalhavam num daqueles, entre aspas, departamentos, estavam já reorganizados para atuar de acordo com as novas demandas pós-Covid. Eu tinha prometido fazer no máximo 55 minutos, já caminhando para o fim. Então foram esses os 5 grandes itens que compõem o modelo contemporâneo. Quando se pergunta sempre para a gente por onde que vai começar, claro que uma empresa bastante tradicional, né, eu tenho alguns clientes aqui na região que são usinas, a ideia não é pegar um transatlântico e fazer ele virar startup do dia para a noite. Isso não tem sentido. Uma empresa como o Google já nasceu com a mentalidade ágil, com a mentalidade de startup. Já uma empresa como essa, ela não nasceu, mas ela pode querer gerar essa transformação. E o mais importante na trajetória para ela é ter ciência de que isso é um processo. Isso é um processo onde você precisa dar os primeiros passos, ter as primeiras narrativas, cada jornada incremental que você tem, você conta histórias de sucesso, você adquire mais pessoas que se tornam, que adotam essa sua ideia, essas transformações, cada um desses 5 pilares, né? E o que a gente já notou com empresas tradicionais, até mesmo como uma Bosch, por exemplo, que é um cliente que nós temos super tradicional, capital aberto, então eles têm todas as restrições, todos os cuidados, mas a gente notou que 4 anos atrás, quando eles começaram a querer a mentalidade ágil, a prática transformou muito eles, porque adotar uma ferramenta se torna, a partir de um determinado ponto, uma prática. As pessoas começam a falar, não, peraí, em vez da gente fazer daquele jeito tradicional de cascata, vamos fazer aqui uma meia dúzia de post-it, em meia hora a gente já sai com o resultado do outro lado. Quando essa prática começa a ser executada com muita intensidade, se torna quase que um princípio do tipo, cara, aqui no nosso time a gente só faz assim, nós não fazemos do outro jeito, nós não fazemos do jeito tradicional, virou um princípio. Daí para isso virar um valor que se incorpora à cultura da organização é um caminho natural. Basta olhar para a adoção de ferramenta e processo de e-mail, né? Para quem tem pouco menos, para quem, como eu, nasceu aí na década de 70, né? Nós vivemos aí durante um tempo sem notebook, sem e-mail, né? A comunicação era outra. Mas tivemos que adotar a ferramenta e processo, e hoje a cultura, até já passou, e-mail já nem mais tem sentido, né? A cultura de comunicação extremamente prática e ágil quando comparada com o modelo de cartinha lá antigamente, né? Isso vale para qualquer ferramenta e processo que se adote dentro daqueles 5 pilares que eu narrei ali para trás. A grande clareza que precisa ter é que o caminho vai mudar, que a rota precisa ser ajustada conforme se caminha. Essa é a grande chave, isso é o grande elemento que está dentro da cabeça dessas empresas, mas elas têm muito claro que existe um norte, né? Que o norte do Google como é que eles dizem?
traduzir as informações do mundo ou tornar mais acessíveis as informações do mundo, né? Eles sabem que é isso, mas ao longo do caminho isso vai se adaptando. Não é uma receita, portanto, é um jeito de pensar que nós acreditamos que tem mais a ver com esse modelo. Antes de passar para a pesquisa, eu queria já, então, finalizar aqui minha longa conversa com vocês, minha palestra aqui, e abrir para perguntas e respostas. Pô, bacana. Deixa eu abrir aqui o... Você vai desativar aí a apresentação, Fábio? Ou vai deixar... Eu ia deixar ela na tela, se alguém precisar, eu chamo ela. Tá, show. Vamos lá. Obrigado aí pela apresentação. O Maurício já fez algumas perguntas aqui. Eu vou deixar que ele externe elas já. Né? Eu acho que são perguntas bem pertinentes aqui sobre investimento, sobre perda de dinheiro em algumas startups, né? E às vezes a gente realmente não compreende como é que os caras perdem dinheiro e continuam ativos, né? Mas antes pedir até licença para o Maurício aí, antes de replicar a pergunta dele. Eu queria até fazer uma... A apresentação foi clara, foi do início ao fim bem clara para mim, foi bem tranquila, foi bem explicativa. Mas assim, hoje um ponto que a gente estava até discutindo, né? O Rodrigo pode até depois falar, a gente estava discutindo até com o pessoal da Singularity, acho que a semana passada, retrasada, as coisas estão passando tão rápido que a gente não sabe nem qual é a semana que a gente está. Que nesse momento as oportunidades estão surgindo, né? São oportunidades que não existiam antes, e como você fala na sua apresentação, tem empresas, acho que 7% das empresas vão sair bem melhor do que entraram, vão conseguir vencer, né? Então, essas oportunidades, né, a gente antes não conseguia falar com CEOs de empresas, hoje a gente consegue falar. As portas estão abertas, né? As portas estão escancaradas, na verdade, desse mundo, né? O mundo de oportunidades está escancarado aí para a gente. Mas aí eu tenho uma pergunta, antes que eu abra aí para todo mundo. Assim, como é que funciona, né, na UIMI, já que vocês trabalham com empresas, grandes empresas, como é que funciona esse trabalho, por exemplo? Os CEOs hoje das empresas, da grande maioria das empresas, eles vêm com a formação do século passado, né? Com a formação educacional, estrutural do século passado. Como é que hoje eles foram forçados a adquirir foram forçados a colocar as empresas deles na transformação digital, nessa transformação rápida? E além disso, hoje nós estamos forçados a colocar nossas empresas em uma economia quase à base zero. O que é economia à base zero? Você aluga hoje músicas a quase a base zero no Spotify. Você paga 20 e poucos reais por mês, R$19. Você faz uma pesquisa no Google, a base zero. Você tem que ter uma internet muito boa, mas é quase zero. O Netflix, enfim. Os produtos hoje estão ficando muito à base zero. Para você viver melhor daqui para frente, vai custar muito menos. Como é que é essa adaptabilidade? Como é que você está vendo isso nas empresas? Por exemplo, o CEO com o pensamento do século passado, tendo que se adaptar à transformação digital e ir ao encontro, ou de encontro, né, à política de ganhar lucros e valores, mas que você tem que ter o seu produto agora a um valor muito mais acessível para todo mundo. Não sei se deu para expressar a pergunta aí. Deu para expressar, deu para entender e vou tentar responder aqui. Nós temos aqui a alegria de ter alguns CEOs do nosso lado que enxergaram algumas coisas. Pode ter sido por dor ou por descoberta, né? Tem público para tudo aqui, né? Alguns pela dor, quando perceberam que a transição de gerações, primeira coisa, dentro do seu próprio quadro de funcionários, começou a trazer muita questão de propósito, querer trazer a questão de contribuição para o mundo, coisas dessa natureza, e ele estava começando a perceber, esse CEO começando a perceber que o negócio dele corria risco no longo prazo se não encontrasse
uma forma de acomodar o futuro dessas pessoas, dessas gerações mais novas que estavam entrando dentro da empresa. E a grande sacada não foi só observar que isso era para o seu negócio se sustentar com os funcionários, mas para tudo aquilo que ele produz para o mundo, iria influenciar esse padrão de comportamento dessas pessoas iria acontecer para aquilo que ele produz. Uma Unilever, por exemplo, que produz uma gama enorme, seja de limpeza, seja de produto de alimentação, etc., ela começou a detectar, de um lado, esse movimento, né, dentro do seu quadro, mas, do outro lado, consumidores buscando algum tipo de consumo de produto que pudesse ser claro qual é a origem, né, ter um pouco de rastreabilidade, ter essa linha do propósito aí influenciando tanto no quadro próprio quanto na produção. Então, o que acontece, né? Antes de falar de adoção de produtos mais baratos ou a entrada disso, que tem muito a ver com tecnologia, né, que é o que você falou. O que acontece é que esse conjunto de CEOs que já se move, que nasceu no modelo anterior e se move para esse novo contexto mais moderno e contemporâneo, o que a gente tem observado é que esses CEOs compreenderam que estamos numa mudança de eras e que precisa fazer alguma mudança. Aqueles clientes que o CEO e a camada, o C-Level, não estão convencidos, não compreenderam a mudança de eras, nós, com 2, 3 perguntas que a gente faz no início, se a gente percebe que eles não estão a fim de fazer a mudança de mentalidade ágil, como eu coloquei aqui assim, ele na apresentação, a gente nem vai para frente, nem vamos fazer venda, porque a cabeça não está orientada para isso. Agora, quando você fala de produtos mais baratos e acessíveis e tudo mais, eu não sou especialista nesse tipo de coisa, de situação, como você trouxe, porque nós temos a questão produtos de tecnologia, que se aplica muito a isso que você falou, mas produtos de consumo, como bens duráveis e bens não duráveis, por exemplo, alimentos, ou insumos, eu acredito que tem ainda uma distância muito grande para essa coisa de tornar o extremamente barato ou freemium, como é o caso do Spotify ou o caso de outras empresas de tecnologia. Acho que o freemium se aplica ao mundo da tecnologia e não se aplica ao mundo de bem durável e não durável. Mas eu não tenho aqui eu não tenho sustentação para isso aplicado a este outro mundo. Para o mundo de tecnologia, com certeza isso vai continuar sendo muito válido. Perfeito. Maravilha. Maravilha, Fábio. Maurício, obrigado aí por ter esperado. Vou deixar você fazer sua pergunta. Eu queria saber, porque isso é um debate que eu tenho com as pessoas, vocês não estão me ouvindo, né? Com as pessoas com quem eu trabalho na área, a empresa de tecnologia que trabalha com instituições financeiras. E o meu sócio é de finanças, eu sou de tecnologia, ele é de finanças. E tem sido o assunto da cerveja, eu também gosto muito de cerveja. Essa questão do investimento, entendeu? Ele é de finanças, ele acredita em valor da empresa, de capital, valuation, ele só fala de valuation. E o meu negócio é vender mais do que gasta e ter lucro no final do mês. E a gente discute muito isso, porque o negócio dele é fazer o projeto e conseguir o cliente, não importa muito se vai ser rentável ou não. E que tem lá as fórmulas de que... a Amazon, até hoje, se não fosse o cloud, se não fosse a nuvem, se não fosse o AWS, a Amazon estava perdendo dinheiro, continua perdendo dinheiro. O Twitter e todo esse pessoal aí, o Uber, Airbnb, todo mundo torrando, WeWork, todo mundo torrando dinheiro na esperança de criar uma massa crítica e até mesmo vender dados ao invés de cobrar pelo serviço. Eu queria saber a sua opinião, Fábio, porque eu acredito que o que está acontecendo agora, várias coisas vão mudar. Eu não acho que o mundo vai ser
vai voltar a ser o que era antes. Começando pelo meu sócio, ele odiava trabalhar de casa, ele queria ir para o escritório todo dia, e tá 2 meses enfiado dentro de casa sem poder sair. E a primeira semana ele estava estressado, pensei que fosse matar a mulher dele, e hoje está super contente. Então, tá muda o paradigma, né? A necessidade faz isso. O custo operacional das empresas baixou. A gente tem peixes voltando em rios aí, rios mortos e lagos mortos, agora tem peixe de novo, porque o nível de poluição, eles estão te pagando para comprar petróleo, tá cheio de navio aí parado que não pode despejar, ninguém mais está dirigindo, então tem vários benefícios, o vírus está trazendo vários benefícios. E eu acho que essa festa que acontecia, esses investimentos de trilhões, em que 900, essa perda de capital, investindo em coisas, eu não sei se isso vai ser repensado também. Talvez o tempo de carência para que uma startup comece a dar resultado, talvez se reduza. Por exemplo, uma das coisas que eu saí do Citibank em 2016, passei 25 anos, não seguido, foi a terceira vez que eu saí do banco. Mas o que acontece? O CEO de uma empresa grande tem que demonstrar resultado trimestralmente. O CEO de uma startup tem do investidor 3 anos, 5 anos para começar a mostrar resultado. O que ele está sendo cobrado é justamente volume transacional, mesmo que seja de fantasia o volume transacional. O número de clientes também, mesmo que seja de fantasia. O cara se registrou uma vez, baixou a aplicação uma vez, nunca mais voltou, mas está marcado lá como um cliente. Então, essas coisas, acho que vai ter muito menos tolerância. Eu acho que a demanda por eficiência e por... você comentou o MVP, né? Tem o livro lá do Lean Startup, né? Ele fala de vanity metrics, essas estatísticas vaidade, né? Não sei se no Brasil eles usam esse termo, mas eu acho que vai ter muito mais tolerância. Eu queria saber a sua opinião. O que você acha que vai acontecer nesse mundo de inovação, investimentos, venture capital? Que tipo de empresas eles vão estar buscando? Que tipo de tolerância você acha que eles vão ter com os resultados? Vamos lá. Já sou economista, já qualquer opinião de economista já é furada, né? Então, aqui no mundo de mais instabilidade como estamos, fica mais furado ainda. Mas vamos lá, eu acredito que nós vamos ter uma onda agora de conservadorismo bastante intensa. Assim. Então, se eu fosse assim apostar uma grana que eu tenho aqui, dizer assim, cara, modelos como de apostas, como da WeWork, por exemplo, para mim isso não vai existir mais. O Uber, o Airbnb, todo esse modelo baseado em capital de altíssimo risco, ele estava fazendo sentido naquele contexto anterior de juros decrescentes, de juros negativos, etc. E era uma busca desenfreada, frenética por acertar a startup como sendo quase que gambling, né? Assim, aposta mesmo, né? Super difícil de compreender o volume tão grande, expressivo de dinheiro que estava levando para o mundo. No horizonte aí dos próximos 2 anos, eu não acredito que isso vá ter a intensidade que tinha de lá de jeito nenhum. Mas assim, é absolutamente improvável que isso ocorra. Acredito mais naquelas empresas que o dinheiro pode se deslocar para as empresas de tecnologia, o capital de risco continuar indo para empresas de tecnologia, mais para aquelas estabelecidas, ou aquelas que já estão com maior solidez. Mas naquele negócio, quando eu estive no Vale do Silício ano passado, foi março do ano passado, teve uma das startups que eu fui visitar que assim foi impressionante. Nenhuma das 25 pessoas que estavam comigo na startup entendeu para que era aquela empresa, para que servia, qual era o propósito.
E ela estava no pipeline de 25 milhões de dólares de aporte. Eu falei, gente, mas não é possível que essas 25 pessoas que estão aqui não compreenderam nada do que funciona essa empresa. Tem um santo que entendeu que vai botar 25 milhões de dólares. Bom, passado um ano, ela está com as portas fechadas. E será que esses 25 milhões de dólares, de quem foi que pôs lá dentro, e partindo do pressuposto que ele foi lícito, né, vamos partir do pressuposto que as coisas são lícitas, né, esse cara prendeu a duras penas, 25 milhões de dólares é dolorido, ele deve ter aprendido, e com a pressão do Covid, ele vai pensar muito melhor sobre os seus próximos 25 milhões de dólares. Não deve caminhar para uma empresa similar àquela, sem fazer uma investigação muito mais detalhada a respeito das pessoas que estão por trás do negócio, aquela sabatina que começou a ficar um pouco ficou meio talvez, não, toca o pau, vamos lá, vamos ver logo, sabe, o pitch de 3 minutos, aquele processo um pouco mais displicente. Eu acredito que ele volta a ser um pouco mais rigoroso. Ou passa a ser mais rigoroso após o Covid. Respondi a sua pergunta? Sim, é a sua opinião, era o que eu estava buscando. Legal. Okay. Eu acho que vai ter esse subsídio que existe. Tem muitos serviços que são baratos, como exemplo, o Uber compete porque está sendo subsidiado, não precisa fazer receita, né? Tem dinheiro para queimar. Então, o nível do preço do serviço, por um lado, a perda do subsídio, porque não tem tanto capital sobrando, então ele vai ter que aumentar o custo do produto dele para poder se manter, sobreviver. E, por outro lado, a questão da privacidade. Eu já tenho visto bastante posts e notícias na Europa voltando com esse negócio do Covid. Ou a privacidade morre de vez, e aí todo mundo vai ser, que nem está na China agora, né? Todo mundo vai ser vigiado 24 horas, tudo, inclusive temperatura e essas coisas. Ou então acerta de vez, porque estava muito complicado o negócio aí com o Facebook, com esses troços todos. Todo serviço que é grátis, basicamente, o produto é você. Se você entra num negócio e o serviço não te cobram nada, é porque eles estão vendendo você. E isso eu acho que vai acabar tendo... Vão parar para pensar e eu acho que vai acabar tendo um impacto também na forma como os business cases, os modelos são articulados do ponto de vista de investimento. Ótimo ponto. Ótimo ponto. Legal. Fantástico. É um ponto para uma discussão aí, né? Ótimo ponto. Rodrigo, quer fazer uma pergunta aí? Eu queria, assim... Fábio, parabéns aí pela apresentação. Uma nota 10, super leve e conseguiu, acho que, sobrevoar por todos os temas, né? Pelos 5 princípios que você apresentou da transformação digital. Mas eu também queria, assim, saber a sua opinião do futuro. A gente tem tido, você deu alguns exemplos das incumbents, né, que tentaram mudar e fracassaram porque a gente não tem uma bala de prata, né? Então você tem que construir uma jornada transformacional e ela não acontece do dia para a noite. Então, a minha pergunta é a competitividade. A gente já estava com uma curva, um deslocamento entre os líderes, né? Então, quem inovava, vai inovar agora cada vez mais. Quem não tinha inovação e quem não conseguia transformar o seu negócio, ele não é porque a pandemia aconteceu que depois de amanhã ele vai ter capacidade para fazer isso. E isso vai criar talvez um distanciamento e a competitividade vai diminuir, porque quem já tinha essa capacidade, né? Quem já produzia inovação, quem já transformava, isso vai estar acentuado. Você falou do exponencial, a lei de Moore. Então, esses caras vão começar a dominar o mercado e vão começar a comprar os pequenos. Isso é uma perspectiva que é a minha visão, mas eu queria saber a sua opinião. Eu acho que a gente vai ter uma guerra de concorrência. Na verdade, é o contrário. Vai ter uma queda de concorrência. Talvez a gente fique na mão de poucos que já produziam, né, já inovavam, e que agora isso se acentuou. Essa aceleração do futuro, digamos assim, que veio pela pandemia, foi para o bem e para o mal, né?
Queria saber a sua opinião em relação à competitividade daqui para frente, em relação à inovação. Então, vou tentar separar a resposta em dois. Estamos falando do mundo pós-Covid, certo? Sim. Considerando esse elemento na nossa vida aqui. Bom, vou tentar separar em duas partes. Então, assim, pela amostra de empresas com as quais a gente lida, que são empresas de grande porte, posso te dizer que mais de 90% delas começaram a se incomodar aqui no Brasil com a questão de transformação digital há muito pouco tempo. Assim, 3 a 4 anos, 5, e ainda naquela disparada louca de bota um aplicativo aí para resolver esse problema, e aquela coisa desconectada e pertence àqueles 900 bilhões de dólares lá, pertencente àqueles 900 bilhões de dólares que eu citei no início da apresentação. Então, primeira coisa assim, muita gente ainda não embarcou, não compreendeu o que está acontecendo. E uma das missões que eu acho que esse grupo que está aqui, que compreendeu isso, eu como brasileiros, assim, eu ficaria muito feliz de ver vocês também ajudando a influenciar essas pessoas a compreenderem que, cara, precisa se adaptar a um novo contexto, né? Então, esse pessoal, posso te dizer, 90% ainda não entendeu. Bom, olhando para o Brasil, né? Eu estou focado nele por enquanto. Quando a gente olha, então, essas empresas que têm mais recursos, que começam a perceber que precisa fazer uma transformação, e essas empresas que fazem a transformação adaptam, porque a sua equipe que está chegando agora, galerinha de 25 a 30 anos de idade, começa a entender que a empresa está no movimento de transformação, de transição. Então, isso, por si só, já começa a dar uma perspectiva de mais prazo para essa empresa, porque você tem recurso para sustentá-la, de um lado. Do outro, quando ela começa a pensar em desenvolver produtos, não mais em escritório, desenvolver produtos pensando no cliente e tudo mais, que é o início de uma jornada de transformação digital, é o primeiro passo, que é aquilo que a gente fala, né? Começa compreendendo claramente o público. Naturalmente, essas empresas, em um intervalo de tempo menor do que as outras que ainda não viram, essas empresas vão ganhar força dentro de um contexto digital. Naturalmente, isso se torna uma vantagem competitiva, e essa vantagem competitiva vira possivelmente um poder de aquisição, de fusão, de incorporação, né, desses elementos aí. Isso falando só das grandes. Agora, quando você vai para o mundo das médias e pequenas, isso é ainda pior, né? A tendência de ter uma degradação acelerada pelo Covid, eu vejo como sendo ainda pior. Por mais que a gente precise trabalhar com otimismo, olhar para frente e tudo mais, é parte, inclusive, do discurso que a WIME adota, né, de, puta, vamos lá, vamos pertencer aos 9%, mas aqui uma visão mais transparente possível, radical possível a respeito do que vem por aí de economia para pequena e média, vem dor pesada, vem chumbo grosso. Essa é a minha opinião, e principalmente porque ainda não perceberam, se a grande não percebeu a questão da transformação digital, a média pequena percebeu menos ainda. Perfeito. É a minha leitura aí. Uma distância muito grande, né? O Djalma queria fazer uma pergunta também. Djalma, à vontade aí. Queria, assim, obrigado, Alexandre. Fábio, parabéns pela apresentação, muito esclarecedora, bacana mesmo. A gente está vivenciando no dia a dia várias situações em que muitas empresas, muitos executivos tocando o tema de transformação digital. No meu caso, especificamente, eu tenho meio que 2 bonés, um como Deputy CEO de uma empresa de energia, uma usina no Equador, e também sou co-founder aqui de uma empresa em Uberlândia, na área de transformação digital e venture building. E assim, durante esses últimos anos, eu fui vendo e aprendendo que talvez nenhum dos extremos seja o predominante, né? Ou seja,
nem somente as startups que vão ter sucesso no futuro, e também não significa que as empresas da economia tradicional não tenham uma perspectiva de repente, passar um processo de transformação e conseguir encontrar um denominador comum aí que permita que, de repente, elas tenham sucesso e consigam se tornar mais ágeis. Nós temos essa empresa, nessa usina do Equador, um exemplo claro, esse pós-Covid para nós foi emblemático, porque em 3 semanas nós tivemos que reconstruir talvez 8 diferentes cenários de forecast, lançamos 2 produtos diferentes, enfrentamos uma situação, talvez um dos piores países do mundo em relação à crise do Covid, e tudo isso tendo que seguir com a operação, se não normal, mas permitindo uma certa continuidade, né? E a gente vê no final o seguinte, Fábio, e nesse sentido que eu queria ouvir tua opinião, e é um pouco como eu vejo hoje a situação, que nem somente todos os conceitos, as definições, as metodologias ágeis que são válidas, mas também não somente os fundamentos. Eu acho que, no final das contas, o que deveria predominar é uma mistura dessas duas coisas, uma mistura entre você se tornar um pouco mais ágil, você fazer um pouco melhor as coisas, ter esse foco das pessoas, né? Se chama-se cliente, se chama-se público interno, mas, ao mesmo tempo, promover um back to basics, né? Ou seja, entender que os fundamentos vão continuar sendo importantes. Então, nesse sentido, como é que você vê o perfil das startups do futuro nesse contexto de pós-Covid? Ou seja, você já até, na pergunta do Maurício, você já até comentou, né, que essa loucura que bota grana, bota investimento, isso aí possivelmente acabou por um bom tempo. Mas então, qual seria esse novo perfil? Qual seria o novo perfil das startups e das grandes empresas? Exato. Principalmente das startups. Neste novo contexto, e olha, o contexto ele é super difícil de responder essa pergunta, né? Porque o novo contexto ele traz junto com ele também uma perspectiva de desemprego alto, que vai requerer que as pessoas se virem de alguma forma, né? Vai causar ainda um impacto para aqueles jovens que estão saindo da faculdade com mais dificuldade de se colocar, né? E, naturalmente, diante de um cenário que tem muita gente que já estava no mercado de trabalho, desempregada, e jovens entrando no mercado de trabalho que não vão conseguir se colocar, então aqui surge uma coisa assim, uma necessidade de empreender muito grande. Então eu queria deixar isso aqui desse lado guardado aqui. E pela primeira vez, talvez, na história, na história que a gente vive, a tecnologia vigente que promove conexão entre pessoas, que promove consumo, que promove vendas, é um negócio extremamente acessível. Então, eu acho legal de ter esses dois aqui dentro de um cenário para a gente falar, e eu vou voltar para 1929. 1929, muito desemprego. A mesma situação, pessoas saindo da faculdade sem ter como se colocar e muita gente pegando emprego. Mas qual era a tecnologia vigente, ou quais eram as necessidades de recursos para você crescer dentro daquele ambiente? Você precisava ter muito capital, precisava ter terra, você precisava ter uma fábrica, você precisava ter máquina, equipamento, né? Isso percorreu durante muito tempo. Então, quando se compara aquele instante com esse instante que nós falamos aqui, uma mudança importante é que há um instrumento de trabalho acessível muito mais barato do que era em outras crises, né? Então, acho importante aqui a gente separar. O que pode
tô aqui fazendo uma hipótese, pensando alto, é que toda vez que o homem é colocado contra a parede diante de várias situações, a gente tem visto, nascem coisas muito novas, boas e que fazem a sociedade subir de patamar, né? Se as startups ou se essas pessoas que se enquadram dentro desse perfil, né, tiverem essa disposição, conseguirem compreender e pegar essa tecnologia e misturar esse público que tem um pouco mais de história, vivência, com esses jovens que têm a disposição e o ímpeto e já a mentalidade do propósito, tudo mais, fizer um blend bom, pode nascer uma coisa melhor do que aquilo que estava acontecendo em grande maioria de apenas jovens entrando em startups sem experiência, sem vivência, sem compreender tudo aquilo que envolve o seu negócio e apenas não, na sua maioria, grandes boas ideias com péssima execução. Aqui, neste novo cenário, acho que eu estou muito mais torcendo para que ocorra do que acreditando que de fato vai ocorrer, né? Mas é que esse blend, né, desses dois grupos de profissionais, né, desses possíveis 10 milhões de novos desempregados que vão surgir aqui no Brasil, se misturem com essa galera nova e consigam produzir uma coisa que junta a experiência com a boa ideia, associada a uma nova tecnologia, a tecnologia que está disponível. Não sei se eu consegui me explicar aqui um pouco da minha torcida, mais do que aquilo que eu acredito que é a tendência. Só complementando, Fábio, um pouco talvez a minha pergunta, é um pouco essa visão que a gente está construindo aqui na Axios, porque eu participei aí nos últimos tempos de vários pitches e você vê muito isso, né? Até algumas ideias boas que vão surgindo e tal, mas que quando você começa a estressar um pouquinho o questionamento em relação à proposta de valor, a qual é o teu target em sentido de mercado e como é que você vê o teu free cash flow, como é que você está enxergando isso no curto, no médio prazo, você vê que as grandes ideias, em geral, começam a desabar, né? Então, talvez nesse sentido que eu vejo, e também estou nessa torcida, aliás, e apostando um pouco nisso, né, através da Axios, que nesse novo modelo, essa interação, esse blend entre o que eram os fundamentos das empresas tradicionais, que eu acho que isso acaba que não vai deixar de existir, mas se isso puder ser complementado com todas essas características das startups de desafio, de ímpeto, de força de vontade, vamos lá, vamos fazer acontecer, eu acho que aí a gente estaria entrando talvez num mundo quase que ideal, né, de empreendedorismo. E a gente espera que isso aconteça. Nós também fazemos investimentos. Uma das empresas do grupo, da WIMI, é a Bake, que é uma empresa focada em startups voltada para a área de saúde. E a tese é de que o que faz funcionar essas startups é o blend que mistura a experiência com o ímpeto, né? E nós já temos um case que está na fase 1, né, da startup e passando esse caso a gente deve começar a trabalhar mais para transformar em mais negócios, né? A gente tem um pipeline aí de coisas que estão esperando essa daqui dar certo, porque acreditamos que isso precisa ser, que quando chegar uma pergunta sobre free cash flow, que a resposta tem que estar na ponta da língua e muito bem fundamentada, né? Então, estou na torcida, mas nós estamos vendo aqui também isso sendo praticado aqui dentro de casa. Pô, fantástico, muito bom. Tem uma pergunta aqui do Alexandre Brau, lá de Gramado, perguntando se a gente vai viver uma nova depressão, uma grande depressão, né? Como o Fábio falou aí de 29, né? E eu compartilho até da ideia do Fábio também, a gente estava até conversando
antes do início do Meetup, que diante de grandes problemas, a humanidade sempre sai mais fortalecida, né? E eu acho que vamos sair fortalecidos sim, vão ter novas oportunidades aí. Mas, enfim, tem a pergunta se a gente tá dentro de uma grande depressão. Novamente eu vou precisar pedir desculpa por não ser um profundo conhecedor. Eu tenho lido muito uma pessoa que se tornou uma referência para mim, que é a Mônica De Bolle, não sei se vocês conhecem. Ela é uma economista brasileira, especialista em crises. Ela só estuda crises há muito tempo. Ela é doutora nesse assunto. Ela é amiga da minha esposa? Hã? É amiga da minha esposa? Minha esposa também só fala em crise. Tá bom. Ela mora nos Estados Unidos, então é possível que seja. Você mora aí também. Então, ela traz que sim, estamos... como é o nome do colega de Gramado? Alexandre. Perguntou? Alexandre de Gramado. Ela trouxe sim uma visão de que a gente está com... o mundo está com risco de depressão, né? Depressão, o que ela se diferencia da recessão? A recessão, ela tem alguns indicadores negativos, né? Então, é o desemprego... o principal é o desemprego, né? E o PIB decrescente, são os dois principais em uma recessão. Mas a depressão são todos os indicadores. Então é o juros negativo, é o desemprego, é o PIB negativo, é o crescimento da violência, preços decrescentes. Então aí você tem deflação, né? Então você tem um volume tão grande de indicadores apontando para baixo que isso se caracteriza como depressão. E pelo que ela tem trazido nas apresentações dela, existe uma tendência disso acontecer. Mas ainda está no campo da tendência. Ninguém ainda está batendo o martelo para dizer sim, estamos num ciclo de depressão. Eu ainda não vi nenhum economista de relevância falar que nem o Brasil, nem os Estados Unidos, nem a França, que está apontando para um PIB de menos 10, menos 11, acho que saiu ontem a próxima estimativa, não vi ainda ninguém falar em depressão. Confirmar a depressão. Entendi. Maravilha. Alguém mais com mais alguma pergunta aí? Perguntas até o final da noite, né? Se a gente deixar... Eu queria dizer para o Alexandre que em Gramado não existe depressão. Ninguém pode ficar deprimido em Gramado, né? Não, comendo aquele chocolate maravilhoso que tem lá, tomando vinho, impossível. Tem até uma vinícola aqui atrás de mim, ó, quem dera está lá. Eu queria pedir, antes de encerrar, uma ajudinha de vocês que dura 1 minuto. As respostas são confidenciais, mas quando vocês fazem isso aqui, a gente vai aperfeiçoar as coisas que a gente faz. Você me permite, né, Alexandre? Sim, com certeza. Não esqueçam de responder o nosso também, que vai chegar no e-mail aí. Mas eu já vou melhorar o nosso processo depois dessa, viu, Fábio? Vou botar um QR Code também aqui. Melhorando sempre, melhorando sempre. Isso aí. Fábio, você vai disponibilizar a apresentação para a gente? Posso entregar a apresentação sem problema. Vou gerar um PDF, passo para você. E eu disponibilizo para a galera sem problema nenhum. Maravilha. O cupom lá também você me passa, eu passo para todo mundo. Mais alguma dúvida? Legal. Se deixar, a gente vai embora aqui. Tem muita coisa para falar. Se tiver cerveja, então, vai até amanhã, né? Opa! Mas Maurício... Nada como afinidade etílica, né? Essa é a melhor de tudo. Como é que vai ser a afinidade etílica em tempos de pós-Covid? Não vai precisar de quem dirige você para casa, todo mundo já está em casa. Vai ser assim, né? Mas vamos marcar uma cervejinha, né, Maurício? Aí quando abrir aqui os Estados Unidos. Quando vai pro bar, não pode beber porque tem que levar todo mundo para casa. Agora não, todo mundo pode beber. É verdade, verdade. Mas vamos marcar uma cervejinha. Você tá aqui aonde? Coral Springs. Somos vizinhos. Do lado. Do lado. Maravilha. Legal. Antes de deixar passar a palavra para você, eu queria agradecer muito
o tempo de vocês, imagino o quanto que é disputar um espaço na agenda de todos vocês, assim, fico muito feliz de ter conseguido esse espacinho e agradeço aí pela dedicação. Vocês de corpo e alma se entregaram aqui para a apresentação, fizeram várias perguntas, espero ter correspondido à expectativa de vocês, pessoal. Muito obrigado mesmo e vamos nos manter conectados para um dia tomar cerveja juntos na Flórida. Opa, com certeza. Pessoal, muito obrigado, Fábio. Pô, não tenho palavras para agradecer aí tua apresentação, teu tempo. Valeu, muito obrigado. Vamos marcar um próximo, né, com cerveja, com alguém com violão aí, para a gente falar muito sobre tecnologia, inovação. É diferente, né? Ninguém fez ainda isso, né? Quem sabe? Brigadão, Fábio. Obrigado aí ao IME também. Agradece aí todo mundo aí pela tua disponibilidade. Pessoal, obrigado também a todo mundo aí por ter participado aí de mais um meetup nosso. Vou pedir só para vocês, quando chegar a pesquisa, responder também lá para a gente dar uma melhor, que a gente puder melhorar, a gente vai melhorando. E acompanhar o nosso Maio Digital, né? O próximo aí vai ser o Lobão, que é da Singularity University, que vai falar um pouco aí também sobre transformação digital, de uma forma que eu, quando assisti a aula dele, eu nunca vi. É bem diferente, né? O Rodrigo teve a oportunidade também de ver, bem legal. Excelente. Muito bom, cara. E na próxima semana estaremos aí no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, às 9 horas aí, terça-feira, tá bom? Obrigado para todos. Obrigado, Fábio. Um grande abraço e tenha uma excelente noite. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado.